Olá, nós estamos de volta com mais uma entrevista aqui no portal RSN e eu converso agora com o deputado federal Tadeu Venere. E hoje, embora a gente esteja gravando isso aqui numa sexta-feira 13, que é um dia que sugere, um dia muito sugestivo. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado. Mais Tirar uma vocês vez de casa aqui. numa sexta-feira 13 é castigo, né? Que não é merecido, mas acaba sendo. Não, que nada. Sexta-feira 13 é um dia muito bom. Ainda é sexta-feira, Ainda... acho que ainda é sexta-feira. Bem, deputado, o senhor o senhor está na cidade já há uns 4 dias, cidade não, né? Na região. O senhor fez um passeio aí por essa região no meio dessa chuvarada. Qual foi o panorama que o senhor viu? Acho que não muito bom, Com né? relação às chuvas, eu acho que muito preocupante, né? Eu estive na semana passada, eu havia saído de Brasília na terça ou quarta-feira, e nós ficamos muito aqui nessa região de Nova Vitória. Nós tínhamos uma série de compromissos e o rio Iguaçu já estava começando a ter um nível preocupante. Hoje, a informação que nós temos é que ele chega a 7 metros e 53 centímetros acima do seu nível natural, normal, com quase 5 mil pessoas já desabrigadas na região. Nós perdemos metade do trecho da rodovia 476, ele pode próximo a Paula Freitas. Temos metade da 153 também, que liga a União da Vitória ao Planalto Norte Catarinense e Porto União, consequentemente, também com problemas na rodovia. E aí, para as coisas ficarem mais complicadas, a alternativa que seria por Canoinhas também está com uma ponte que acabei de saber, caiu. Resumo, então o município está ilhado Ele praticamente. está quase ilhado, né? A saída que eles têm ali é uma saída ainda até uma parte de Santa Catarina e depois faz uma volta imensa. Mas é um prejuízo para toda a região. E a preocupação é que as chuvas continuam muito intensas, principalmente na parte de Curitiba e naquela região, na região metropolitana. E ela está impactando toda a calha do Rio Iguaçu, né? Então, Rio Negro, que vem na mesma direção, Rio Negro, São Mateus, Paula Freitas, Paula Frontin, todas as cidades próximas, elas vão ser bastante impactadas. Isso aí ainda vai nos demandar algum tempo. Eu conversei hoje com o ministro Wellington Dias, nós estávamos pedindo a vinda do ministro para cá, até para que a gente possa conversar a respeito das possíveis soluções que tenhamos que tomar as medidas daqui para a União e região. Está indo a Roma amanhã, então não poderia vir, mas de qualquer forma, o ministro Galdês, que é da infraestrutura, conversamos com ele e nós conseguimos avançar em algumas coisas, liberar fundo de garantia, adiantar bolsas com Bolsa Família e coisas que são emergenciais mesmo, cadastrar o município. Há um recurso especial para os municípios em situação de emergência, 10 dias após ser decretada a situação de emergência, não é para amanhã, óbvio, mas que você tem um valor pequeno, em torno de R$20 mil a cada 50 pessoas. Mas, enfim, são situações que nós vamos tentando, junto com o governo do Estado, inclusive, tentando amenizar, porque resolver não vai, amenizar essa situação, que não é a primeira vez que acontece, mas que, novamente, ela traz um grande prejuízo econômico e, eu acho que um grande prejuízo social para a região. E União da Vitória já não é a primeira vez que isso ocorre. É histórico, né? É histórico, né? E não tem o que ser feito, né? Não. Ali realmente a cidade ela tem uma ocupação do território que não era prevista, porque a ocupação do território ali onde era passagem das tropas que vinham do Rio Grande do Sul, né, em direção a Sorocaba, elas faziam, quando foi descoberto o Campo de Palmas, que fizeram elas faziam através do Val, que é uma parte mais rasa do Iguaçu, onde saiu a ponte da ferrovia. Mas a cidade, Porto União da Vitória, que era parte, o nome da cidade é todo esse, ela é de 1700 e alguma coisa, que é por conta da Nossa Senhora das Vitórias. Mas ela foi feita na parte alta da região. Então, a parte de Porto União, onde tinha a igreja, onde tem o colégio das freiras, tem o colégio dos padres, onde tinha a prefeitura, todas as coisas estão naquela parte mais alta. A partir de 1917, quando você tem a divisão do estado do Paraná com Santa Catarina, quando nós perdemos, né, 28 mil quilômetros quadrados da disputa do contestado, e que aí você perde toda a região ali
de Rio Negro, perto daquela região onde está hoje Curitibanos, onde tem todo o Planalto Catarinense aqui, que agora né? Mafra, Chapecó, enfim. A nossa divisa ela era até o Rio Grande do Sul. Quando nós perdemos toda aquela área, muitas cidades que ficaram divididas de 1917 para cá, a parte maior da cidade, como é o caso de Mafra, ela fica na parte mais alta. E a parte baixa foi o que ficou o Paraná, por isso que nós acabamos tendo esse problema. Mas ali, 70% da área, ela é uma área que tem a possibilidade muito real de, em chuvas como aconteceram em 1983, ser inundada. E aí é uma tragédia anunciada, né? Não tem muito como escapar. Como se falava antes para nós, a natureza tem Reclamo que é dela, né? uma lógica de buscar aquilo ela que é veio seu. buscar. Nós vamos no lugar do rio, o rio uma hora volta para o seu lugar. Eu acho que, infelizmente, mas há como se encontrar saídas. Eu espero que a gente faça isso agora nos próximos anos. Eu acho que as medidas são paliativas, na verdade, Nesse principalmente caso, agora, né? Questão da população aí que perdeu tudo, né? exatamente. Nesse caso, só você tentar preservar fisicamente, né? E como você falou, eu estou aqui desde quarta-feira, quinta, sexta e sábado aqui na região de Nova Vitória. Depois fui a Brasília domingo, voltei na terça e na quarta eu já estava aqui, né, nessa região aqui. Nós estávamos desde aqui de Vaiporã, Jardim Alegre, daí estava vindo para cá ontem. Nós fizemos toda essa parte de Quedas do Iguaçu e Rio Bonito, enfim, Laranjeiras. Meio que o que eu sempre fiz, né? Eu tenho tentado fazer a cada período, 4 meses, 5 meses, vir para todos os lugares onde nós passávamos antes, para prestar um pouco de conta das pessoas, inclusive fazer um debate que normalmente nós não fazíamos porque não tínhamos, mas agora a gente fala um debate a respeito de orçamento. Nós falávamos antes também, há uma distorção muito grande no nosso orçamento público, orçamento federal, e essa distorção se chama emenda parlamentar. As pessoas usam um artifício que é melhor porque o deputado na região, então, mas é uma bobagem, porque, Na verdade, é uma migalha, né, deputado, que vem para cada um. Na minha opinião, é uma bobagem e é uma forma errônea de se distribuir, né, os recursos públicos. Se você tem um deputado, vamos supor aqui em Guarapuava, se tivéssemos 5 deputados federais, os 5 trariam recursos para cá, ou para a região. Em compensação, se tem uma outra região, que seja lá Maringá, que não é o caso, mas que fosse Maringá, não tem nenhum deputado, então não vai nada para lá. Não vai nada para lá. Isso é errado. Quem tem que fazer a distribuição é o governo federal, as prefeituras, as associações, mas acaba sendo o deputado. Com a imposição das emendas, né, que foram feitas a partir de alguns anos atrás, do orçamento impositivo, isso ficou mais agravado ainda. Aumentou de 2 milhões hoje para 39 milhões de reais o valor de emendas, 50% para a saúde e 50% ela é diversa. Você tem 10 milhões, somando no total, 14 milhões, no total em torno de 465 milhões das emendas de bancada, mas ela cria distorções, né? Ela teve orçamento secreto, da RP9, né? Aí tem emendas que acabam sendo muitas vezes não possíveis de serem de fato acompanhadas pela população, que eles chamam de emenda PIX, que vem o dinheiro direto para a conta da prefeitura. Vem direto na conta da prefeitura, e ali, salve-se quem puder, que é uma coisa que particularmente eu acho muito ruim. Então, desde o início, eu até brinquei, né, que quando eu fui para Brasília, eu percebi que não tinha mais nome, né? Deixei ser Tadeu Venere para ser emenda, porque o cara chega e olha para você e diz, tem emenda, tem emenda. Se você não tem emenda, ele vai embora, ele não quer saber, nem cafezinho quer tomar, não tem emenda. Não, então até logo. Se tem emenda, eu quero conversar. Então nós tentamos adotar um método que, ainda que não seja, obviamente, o que nós gostaríamos, mas o que nos parece ser mais próximo da nossa realidade, é fazer com que as pessoas que estão nos locais, né, possam fazer um debate. Então a gente recebeu uma série de sugestões, assim como alguns outros deputados também fazem. E aqui em Guarapuava também tem uma série de sugestões de emendas que poderiam ser alocadas. Aqui até agora, ainda não começamos a fazer pagamento das emendas do ano que vem, mas havia alguns valores que nós tínhamos condições de fazer. Nós fizemos aqui para um valor que nós tínhamos lá de acho que é 19 milhões de reais. 10 milhões devia ser para a saúde e o resto para diversos. Acabou vindo 1 milhão para o hospital aqui, 1 milhão para Irati, acho que 1 milhão para Pato Branco. Eu só soube depois que já tinha vindo.
né? Porque o que eu tenho feito? Assim, as pessoas que estão na base, né, o Juarez está aqui, sabe, as pessoas que estão na base decidem, acompanham, veem, porque são as pessoas que mais sabem da Sim. necessidade. E aqui o pessoal entendeu que devia vir para alguns grupos aqui ligados a questões rurais, para a construção de uma UBS, acho que é isso, né? Tem uma UBS. Depois, acho que você até comentou comigo aqui R$ 1 milhão para o hospital, para fazer esse sistema de ficar fazendo a relação hospitalar em casa, né? Que Na verdade é um como se fosse programa um home federal, care, né? como um home care, né? Um programa federal que é o Melhor em Casa, né? Que é um trabalho E assim você sabe que eu não, eu maravilhoso. tenho assim até eu devia ter vergonha de falar isso, mas não tenho, porque eu realmente desconhecia o programa. Nossa, aqui em Guarapuava Eu é desconhecia o programa, não maravilhoso. sabia, né? Nós conversamos hoje, não sabia do programa. Eu soube porque os meninos me falaram, tem R$ 1 milhão para Guarapuava, nós queremos botar no programa, né, Melhor em Casa. Bom, me diga o que é melhor em casa, que eu devo saber o que é esse negócio. Mas vale a pena conhecer, Pois é, deputado. eu É fui um conhecer hoje. Eu trabalho. fui conhecer aqui Conheceu? hoje, eu não sabia, realmente não conhecia o programa. E aí eu vou fazer a lição de casa para conhecer melhor, ele é de 2014. E aqui a informação que me deram é que são cerca de 5 mil pessoas atendidas. Sim. Então você tem 5 mil leitos em tese, né, que deveriam estar hoje sendo ocupados dentro dos hospitais, o que criaria um Aí não problema existia, aí imenso. estava colapsado, né? Porque E daí, já estamos vivendo um caos exato, você aí. faz uma deshospitalização, né? Você coloca a Sim. pessoa em casa com todo o equipamento, com uma série de recursos, as equipes médicas vão procurar essas pessoas uma vez por semana, às vezes uma vez por dia, conforme a gravidade. E aí, o que me colocaram, achei fantástico. Você tem oxigênio, você tem as bombas, você Fisioterapia, tem tudo, tem tem tudo. cama, tem Tudo. tudo. Sabe Então, que eu sou fã do programa, conheço bem a fundo. vou me Sou informar melhor fã, com você depois, então, para saber. sou fã da equipe e peço licença aqui, mas olha, a Maria Tereza, que é a pessoa que coordena o trabalho, Conversamos com ela hoje, né? é maravilhosa, é uma dedicação, sabe? Toda a equipe mesmo, sabe? Agora vou lhe contar, né? O respeito que eles têm com a cultura de cada família, de cada uma coisa fora de Nós série. estamos com ela, com a Janaína, com os meninos lá. Assim, é uma coisa que é muito legal de saber, porque eu conhecia muito o programa dos Mais Médicos, uma coisa Sim. óbvia, né? Alguns outros programas sociais que nós tínhamos dentro do sistema. A ministra Nízia, algumas vezes que ela foi lá, até eu conversei com ela sobre uma situação que me incomodava muito, porque tempo atrás eu falei assim, nós vamos ter um valor disponibilizado lá em torno de R$ 5 milhões para a saúde. Ela falou, ótimo. Na minha cabeça, que é bastante limitada nesse tipo de coisa, vamos botar R$ 1 milhão em cada uma das nossas universidades públicas, que eu estou presidindo agora, sou coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Universidade Pública. E a gente está trabalhando com as 57 universidades federais, aliás, são 57, e agora algumas pessoas ligadas às universidades estaduais também pediram para que nós pudéssemos colocar as universidades, cerca de 52 estaduais, nessa mesma frente parlamentar. Bom, não vejo nada mais lógico do que nós pegarmos isso aí e botar R$ 1 milhão em Guarapuava, R$ 1 milhão em Cascavel, R$ 1 milhão em Ponta Grossa, Londrina e Maringá, onde tem os hospitais universitários. Sim. Não pode, porque os valores para os hospitais universitários têm que vir da, saúde, da fonte educação e não da fonte saúde. Aí nós fomos conversar com a Nízia, eu falei, Nízia, mas é 100% SUS, como Sim, que não 100% pode? SUS. Daí agora está tentando mudar isso, né, para trazer, eu tenho uma proposta para o coordenador nosso da bancada estadual, de nós liberarmos em torno de 60 milhões para as universidades, porque as universidades estão numa situação muito complicada, e ainda no pós-pandemia continuaram numa situação complicada. Algumas universidades estão literalmente com uma chuva como essa aí, arrisca cair um pedaço da universidade, no caso de Maringá e algumas outras universidades. E a universidade no Paraná ela tem uma situação muito interessante, porque nós temos 4 universidades federais. Federais, Né? A sim. UNILA, a Universidade Federal aqui de Fronteira Sul. A UEM, a UEL. Não, federais, a UNILA, a Federais, Federal sim. Fronteira Sul. Sim. Aí O temos TFPR. o TFPR, que é a maior universidade em cursos de engenharia do Brasil, e a Universidade Federal do Federal do Paraná, que tem, Paraná. né, alguns campos parramados.
Aí nós queríamos colocar em torno de 18 milhões em Toledo para constituirmos com a Universidade Federal um centro de atendimento, tipo uma UPA, que já tem um curso de medicina lá, extensão. Ah, não dá porque tem que ser educação, mas não tem sentido. Então talvez a gente mude e consiga esse recurso dos deputados, né? Porque eu acho que a gente tinha que ter um outro método para esse negócio de emenda que não ficasse regional, sabe? O regional é muito complicado. Mas aí estou andando por aqui, amanhã eu vou para a União, né, para acompanhar o problema da chuva também de Vila Vitória, que está, como nós falamos, bem grave. E sempre tentando prestar conta do mandato para as pessoas. Além do que, aquela pauta bastante diversificada. Em Brasília. Está pegando fogo em Brasília. A pauta diversificada. Tá pegando quando fala em diversificada, não acaba diversidade não, nem na pauta. Diversidade sim, né? Eles não querem nem na pauta. Falando em diversidade, aí nós temos o PL 580 que está bem polêmico. Nós temos aí a questão da descriminalização do aborto, nós temos aí marco temporal. Maconha, que os malucos dizem que agora o cara que tem lá 10 gramas de maconha vai ser um mega traficante, eu não sei que cabeça que se dá. É usuário, né? Nós tivemos, do início do ano para cá, algumas pautas muito polêmicas. Né? Citou marco temporal, que eu acho que foi uma coisa assim muito ruim da forma como foi feito o debate, muito ruim no Senado também. Nós tivemos aquele processo onde se tentou votar algo que modificasse o marco também, que de certa forma é um marco que é do saneamento, e perdemos. Nós tivemos um mínimo de votos. Nós tivemos um projeto de lei que foi aprovado, que o veto ainda não foi apreciado. Eu espero que, se apreciado, deveria ser na semana passada, se mantenha o veto, que é da Mata Atlântica. Mata Atlântica. E aquilo me surpreendeu muito, porque eu fui o único voto contrário ao projeto, do Paraná. Nós tivemos 60 votos contrários no Brasil, eu fui o único voto contrário do Paraná, porque eu não entendo como que alguém pode achar que você pode fazer supressão da Mata Atlântica para a construção de hidrelétricas, de linhas de transmissão, de rodovias, de ferrovias, de gasoduto, de oleoduto, sem compensação. Cara, isso aí destruiu o que sobrou. Aí quando eu votei contra, falei, bom, certo, vai ter uma coisa, nada. Onde é que o Lula vai vetar? Mas se o Lula vai vetar, vamos votar contra antes, né? E o Lula realmente vetou, o veto está lá. Aí nós tivemos aí na sequência ainda a PEC 09, que felizmente parou no Senado, que é aquela mini reforma eleitoral, que ela criava muito, muito ruído. Não veio a PEC 30. Inclusive prejudica as mulheres. Essa era outra PEC que iria ser votada e que não vai ser mais, que era aquela reforma que trazia a condição. A PEC 09, ela prejudica muito os partidos menores, porque ela faz aquela equalização de 100% do percentual que você tem que adquirir para abrir a primeira cadeira dos votos, né? Mas a PEC que seria votada na sequência, e que aí eu já havia manifestado o contrário, inclusive, é a da anistia. Você anistiava todas as dívidas dos partidos políticos, em torno de 20 bilhões de reais que nós temos hoje, e ficava meio que assim como um agrado. Ah, não, nós vamos garantir que 15% na eleição para vereador, depois 20% se mantida, né, na eleição para deputados, das cadeiras obrigatoriamente tem que ser preenchida por mulheres. Se o partido não tiver número de mulheres suficientes eleitas, ele fica sem aquela vaga. Mas é muito difícil de você acreditar que vai acontecer, porque hoje a maioria dos municípios, nós temos 900 municípios, não tem nenhuma mulher. A maioria já tem uma ou duas mulheres e que já cumpre esses 15%. Era só para você anistiar os partidos. E o que eu tenho dito é assim, não acho que o TSE esteja correto nas multas que aplica, o TRE nas multas que aplica, muitas vezes são multas muito difíceis de serem compreendidas, né? Eu mesmo tive, numa das vezes, as contas negadas e depois nós refizemos na candidatura a prefeito por 20 centavos, que é uma coisa absurda. Eu falei, putz, 20 centavos e 3 minutos do trabalho do juiz que julgou. Outra vez por 10 reais. Depois nós conseguimos recuperar tudo, né? Mas numa das eleições, se não estiver enganado, em 2014, o juiz eleitoral, no caso lá de Curitiba e do Paraná, ele praticamente negou as contas de 90% dos candidatos. Isso é ruim, mas o problema não está nisso. Aí, então corrija-se essa distorção.
O problema está em que nós fizemos uma lei que diz que nós temos cotas para mulheres, cotas, né, de raça, para negras, para negros, e isso não está sendo cumprido. Você coloca a mulher como candidata só para fazer... Só para cumprir a vaga. só para fazer de conta. Não dá recurso suficiente, Sim. impõe dificuldades imensas, coloca por colocar, então não ponha. Sim. Agora, se é para pôr, cumpra. Se não vai cumprir, tem multa. Se tem multa, pague a multa. Pague a multa. E aí, isso parou, né? Não foi à frente, vai ter que se pagar a multa. Mas, junto com isso, nós temos a PL 580, que é essa aberração, né? Que ficamos lá durante 3 semanas discutindo. Discutindo uma coisa, veja que absurdo. O PL 580 é um PL de 2005, se não estiver enganado, 2007. Era um projeto do Clodovil Hernandes. Quando o Clodovil foi no seu único mandato de deputado federal, ele fez um projeto de lei dizendo que pessoas do mesmo sexo não podiam ter união estável, não é nem esse nome, mas não podia ter a relação homoafetiva garantida por lei. Aí pegou essa maluquice desses últimos 20 anos, né, 20 e tantos anos, que incorporou isso numa pauta religiosa, é uma pauta bíblica, que não tem nada a ver. Eu tenho a minha orientação religiosa, a minha opção religiosa, eu sou católico, cristão, mas se eu não quero casar com outro homem, é um problema meu. Sim. O que eu não posso é que você, como mulher, não possa casar com outra mulher porque eu não quero que se case. Ué, se você quer casar, a vida é tua, case com quem você quiser, porque não é casamento. É isso que a imbecilidade não consegue, ou consegue, mas não quer entender, porque vende para as pessoas que estão casando, como se fosse casar na igreja, que o padre é obrigado, o pastor é obrigado. Ninguém é obrigado a fazer. Aliás, não é obrigado nem a fazer entre homem e mulher, né? Pessoas de sexo diferente. O que você tem é uma relação estável, garantida por lei, para que o patrimônio construído, os bens adquiridos naquele período entre essas duas pessoas, tenham uma garantia de que uma delas, se por acaso separar ou se morrer, não vai ficar extremamente prejudicada do ponto de vista econômico. Se você tem a adoção de crianças, que é permitido por lei também, que essa criança tenha um tratamento, ou esse casal homo ou heteroafetivo, mas no caso homoafetivo, ele possa ter também uma relação de debater com quem fica essa criança. Agora, a maluquice toma conta dizendo que na Bíblia está escrito que o Deus fez o homem, fez a mulher, né? Não tinha outro jeito, tinha que fazer o homem, porque o homem às vezes é um traste, né? Para falar a verdade. Mas fez o homem, fez a mulher, e aí bota os dois numa ilha, vai sair um pequenininho de lá. Se botar 2 homens, não sai lá. Pô, o argumento é tão raso, é tão ruim, é tão preconceituoso, é que ele pega nesses segmentos. E aí nos torna reféns de um debate que não é o debate real da sociedade. A sociedade precisa de um debate, e a mesma coisa eu digo mesmo sobre as pautas identitárias, que são importantes, mas nós não precisamos fazer só o debate da pauta identitária. Nós precisamos fazer o debate assim, como é que nós crescemos, como é que nós distribuímos renda, como é que nós reduzimos ou, se possível, que eu acho uma coisa improvável nesse momento, mas como é que nós fazemos para eliminar a desigualdade social. Nós somos o país mais desigual do mundo. Meu Deus. Nós estamos entre os 5 países mais desiguais do mundo. Aí você tem uma proposta que está, talvez eu recebi a pauta hoje, talvez possamos votar na terça-feira, de taxar os mega ricos do Brasil. São 2.500 pessoas com cerca de 798, 800 bilhões de reais fora do país. Nós começamos com uma proposta feita pelo ministro Haddad de taxar em 20%. Caiu para 16%, caiu para 10%. Hoje está em 6% e nós não conseguimos votar. Esse é o tema que nós temos que debater. Por que a Americana S.A. tem um prejuízo de 40 bilhões de reais e ninguém fala nada? Por que você tem um monopólio de algumas funções de Estado que hoje estão na mão de pessoas físicas ou jurídicas privadas, como é o caso da eletricidade, né, da energia elétrica no Brasil? Então, essas coisas são coisas muito mais importantes do que querer saber se essa menina quer casar com outra menina, se esse menino quer casar com outro menino, se você quer andar de mão dada com uma mulher, se eu quero andar de mão dada com um homem. Ora, eu fiz uma opção, né? Eu fiz uma opção por ter uma relação com uma mulher. Poderia não ter, mas é uma opção pessoal minha. Agora eu vou querer me meter na vida dos outros quando eu não consigo cuidar nem da minha. Aí não dá, né? Aí pega a Bíblia, pega isso, pega aquilo, que não tem nada a ver com isso também. Coitado da Bíblia agora, essa hora serve para tudo, né? E aí pegam pautas que o STF... Olha, é tão surreal
que a extrema-direita resolveu fazer obstrução, ou seja, não se vota nada para derrubar todas as pautas, contra o STF. Eu falei, mas vocês são esquizofrênicos. Vocês querem derrubar uma proposta do STF não votando no Congresso. Não tem o menor sentido, mas é que isso aí dá aquela baboseira toda, né? Porque o STF está liberando maconha para todo mundo. Bom, mas se quiser, eu já tenho. Né? Eu sou de uma geração que não fuma maconha. Né? Minha geração bebia muito, mas não fumava, acho que eu nem conhecia. Eu até uma vez, acho que eu comentei com você, eu fui num jogo de um time que não existe mais, pelo menos nesse momento, que é um time fora de série, que é o Paraná Clube, que eu sou paranista. Isso é uma tragédia, mas eu sou paranista. Aí eu estou com a minha filha lá vendo o jogo e tal, daí eu falei para ela, putz, ela ainda era menina, assim, devia ter uns 19, 18 anos, agora está com 30 e poucos anos. Aí eu falei, pô, o pessoal vem no jogo aqui, fumar cigarro de cravo, incomoda. Pai, não é cravo, é maconha. Ela falou, oh, desculpa, foi mal, eu não sabia que era maconha. Porque realmente a gente não tinha. Mas se você quiser sair aqui na esquina, tem. É uma hipocrisia. Hoje o número de jovens, principalmente jovens e de periferia, que são mortos por conta de toda a relação com o tráfico, é uma coisa absurda. A corrupção que envolve o tráfico, envolve a corrupção policial, envolve a corrupção empresarial, envolve uma série de coisas, é um absurdo. Ah, mas eu vejo famílias destruídas por... Tá, mas então o cara que é milionário deve estar mais destruído ainda, porque cheira cocaína pra caramba, né? Fuma o que dá na telha e fica por isso mesmo. Então, não que isso seja algo que não tenha consequências, Sim. tem, mas o álcool também tem consequências. Sim. Agora diga que o Congresso Nacional vai proibir o álcool, para ver o que vai virar no dia seguinte. Não proíbe, não proíbe. Diz que vai proibir o cigarro, não proíbe. A lei seca nos Estados Unidos é a prova disso. Você tem que conviver com as coisas diferentes, que nem sempre são agradáveis, e o Congresso tem tido dificuldade para isso. Então eles pegam essa pauta do costume do aborto, pega a pauta da maconha, pega a parte do canabidiol, que é uma coisa que é necessário nós fazermos um debate e não consegue avançar, pega a pauta de cotas, pega a pauta de cesta básica. Eles são pautas que nem sempre tem a relação com o mundo real, mas lá está daquele jeito, né? A gente tocando a vida e tomara que as coisas peguem um rumo melhor, porque... Não é frustrante? Não é frustrante? Não, ao contrário, eu me sinto muito animado dentro da Câmara Federal, sabe? Porque, primeiro porque eu gosto de confusão, então acho que é eu que mais tenho confusão. E segundo assim, eu estou na Comissão de Fiscalização, eu brincava com o pessoal que a Comissão de Fiscalização da Câmara Federal é a porta do caos, né? Porque nós somos minoria, até um dia eu falei para a Gleisi, né? Pô, Gleisi, a presidente do nosso partido, você falou que a gente vinha para cá, seria a maioria, seria governo, e a gente... Nós somos minoria, nós não somos governo, e eu sou minoria dentro de uma comissão que deveriam ser maioria. Nós somos em 15 e a oposição em 25. Toda semana tem 10 ministros convocados, né? Não vão todos, obviamente, depois serão convidados, mas é uma situação assim de muito tensionamento. E eu vejo o Congresso tem um papel importante, mas hoje ele está se desqualificando a cada tempo que passa. A Câmara Federal, o Senado, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais, a cada período que passa estão piorando a sua qualidade, do ponto de vista de debate, de discussão, de teorização, e vira uma coisa muito artificial de você conseguir mais algumas milhares ou milhões de seguidores no Instagram, milhões de seguidores não sei do que, mas não resolve o nosso problema. Nós temos pautas extremamente necessárias de serem votadas. Nós temos, por exemplo, o problema do leite aqui. Nossa, muito grave essa crise do leite. A crise do leite é uma crise que ela não é horizontalizada porque ela não atinge todos de forma igual. Sim. Você tem no Brasil, nós tivemos recentemente, né, uma das pessoas que coordena, inclusive, o movimento aqui do leite Paraná e Santa Catarina, que é o Pedro Ivo. Nós tivemos com ele, estava em Brasília, mas não estive junto, com o ministro da Agricultura. E o ministro da Agricultura falou, não, mas já está tudo resolvido. Não está resolvido. Não, está pacificado. Não, nós temos a maior parte dos pequenos agricultores endividados, nós precisamos de uma securitização e talvez de uma moratória de pelo menos 5 anos para recompor, 10 anos recompor o setor, que perdeu muito, perdeu com a pandemia, perdeu com a seca, perdeu com a chuva, perdeu com falta de transporte, quer dizer, perdeu muito. Nós estamos falando do pequeno, está devendo o Pronaf, está devendo o Pronam, está devendo uma série de coisas. Nós estivemos com o vice-presidente da República, prometeu algumas situações específicas de serem resolvidas, caso do leite em pó, inclusive,
né, que a gente sabe que está sendo importado diretamente pelos grandes laticínios, na ordem dos dados que nós temos de 100 mil toneladas no ano que vem, que são, do ano passado, perdão, o que significa 100 milhões de quilos. A cada quilo se faz 12 litros de leite hidratado, de leite em pó, leite ruim. O leite que chega aqui, o leite em pó, é o leite que eu chamo de leite lixo, porque é o leite que está estocado há alguns anos e está com vencimento, então ele vai ter que ser jogado fora ou consumido de outra forma. Aí o que se faz, põe no mercado 220 milhões de pessoas. Entra pela Argentina uma parte, mas uma parte muito pequena. Nós aumentamos de 3, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, aumentou de 3% para 12% a possibilidade de importação, sem taxação, né? 3% é o que é a regra dentro do Mercosul, inclusive, mas aumentou para 12%. Muita coisa entra por ali e acaba chegando aqui de uma forma bastante complicada. Então, esse é o mundo real. Dos 1.258.000 produtores de leite, nós perdemos 500 mil nos últimos anos. Desse 1.258.000, 250 são os grandes. Os médios e grandes produtores são em torno de 250 mil. 1 milhão são pequenos produtores que produzem. Hoje eu estava aqui num assentamento aqui próximo de Guarapuava. A média de produção é 30 litros, Nossa. 50 litros. Agora se compara com uma fazenda de Carambeí ou São Paulo, 80 mil litros. São Paulo, 120 mil litros dia. Quer dizer, a pessoa produz 120 mil litros dia, não pode ter o mesmo tratamento não existe que a senhora com quem eu falei hoje de manhã, que produz 30 litros. Não dá, é desigual. Esse é o mundo real. Esse é o mundo que nós precisamos discutir. Então, são essas coisas que às vezes eu acho que a Câmara Federal poderia estar se debruçando para fazer coisas que de fato importam. Mas ela preferiu, quando eu falo ela, para sua maioria, obviamente, e tem que respeitar, preferiu fazer a CPI do MST, que não deu em nada. Que não deu em nada. Nem relatório final sequer ela conseguiu. Um vexame de cabo a rabo, uma desmoralização do deputado Salles, uma desmoralização do deputado Zuc, que é do Rio Grande do Sul, uma desmoralização dos deputados que foram lá para fazer questionamentos absurdos, que não tinham por onde pegar e que achavam que daria para dizer alguma coisa. Fizeram a CPMI do 8 de janeiro, que virou a CPMI do fim do mundo, porque ela não tem mais para onde sair. Não tem para onde ir. Não tem para onde ir, virou uma confusão geral. A CPI, que eu achei que poderia dar algum resultado mais efetivo do ponto de vista econômico, que era da Americanas S.A., não foi capaz sequer de chamar os 3 principais acionistas de referência, que são os donos da 3G, junto com o 4º acionista, mas os 3 principais, que é justamente o Teles, Sicupira e Lehman. Os donos da Ambev, os donos agora da Eletrobras, os donos de parte da Copel, os donos da Americana, e que não foram chamados, porque a maioria dos deputados achou que não precisaria ouvi-los. Então, a Assembleia Legislativa já tinha muito disso, de passar ao largo de problemas que eram mais delicados e que, de alguma forma, afetariam o governo. Eu lembro quando eu fiquei aqui Aliás, eu fiquei 20 anos na Assembleia Legislativa. Sim. Eu falo que eu saí de lá porque eles me botaram uma plaquinha de patrimônio e eu estava vendo a hora que eles iam jogar numa gaveta e eu acabar me esquecendo lá dentro. Melhor do que no arquivo morto. Aí é melhor sair de lá. Mas na Câmara Federal e na Assembleia, temas que são temas sensíveis acabam não sendo discutidos com a profundidade que deveriam. Nós temos hoje, por exemplo, uma situação que a Câmara Federal precisaria obrigatoriamente fazer o debate, as assembleias aqui nas nossas câmaras de vereadores não temos como chegar a fazê-lo, porque eu não sei como traduzir isso de uma forma compreensível para a população. Mas veja, nós falamos muito que nós não temos recursos, que nos falta dinheiro para a educação, para a saúde, para o meio ambiente, para fazermos obras de infraestrutura. O nosso orçamento de 2022, ele foi um orçamento de 4 trilhões, e 60 bilhões de reais. 4 trilhões e 60 bilhões. Na educação foram 2,19, 2 ponto alguma coisa. Na saúde, um pouco menos do que isso. Segurança pública, 0,21 do orçamento. E para pagamento de serviço de dívida e de juros, 46%. Nós pagamos no ano passado 1 trilhão 790 bilhões de reais em juros e serviço de dívida. Aí o Banco Central, que é natural que a população não se envolva nisso, porque é incompreensível, o Banco Central aumenta 1 ponto a taxa de juros. 1 ponto na taxa de juros significa 22 bilhões de reais a mais em toda a nossa dívida. 22 bilhões é quase o valor que você gasta com Bolsa Família.
Então, veja, as coisas, apesar do esforço do governo federal, que eu acho que melhorou, quando melhora o salário mínimo, quando melhora as bolsas, quando tem 9% de reajuste salarial, tem uma série de coisas que acontecem, né? Mas é absolutamente insuficiente, absolutamente insuficiente. Se nós não mexermos em algumas coisas que são, assim, raiz desses problemas, nós vamos continuar tendo problema. Nós temos uma PEC 32 agora, que ninguém sabe se vai votar, não vai votar, quando que vai votar, e se votar o que significa, porque no meu entendimento é uma destruição do serviço público. Né? Temos um namoro que às vezes é negado, mas que está acontecendo entre setores de toda a sociedade com o governo, principalmente setores mais, eu diria que prefeituras, mas setores mais abastados, para que haja a PEC 32, que é uma PEC que acaba com a estabilidade do serviço público, que acaba com a estabilidade depois do concurso durante um período, que ela terceiriza enormemente o serviço. E a gente não está discutindo isso enquanto estamos discutindo se o cara com 2 gramas de maconha é viciado, é traficante, se a menina com 12 anos que foi estuprada pode ou não pode legalmente fazer aborto, porque né, pela religião não pode, se o cara que namora com outro cara lá, ou se a menina que namora com outra menina pode ter uma relação estável, essas bobajaradas que não levam a nada. Né? Complicado. Mas tem solução. Eu ia perguntar, tem solução? Tem. A solução, no meu entendimento, assim, há 2 coisas que a gente sempre tem dito, eu tenho insistido muito, que para mim é um paradoxo, inclusive. Né? A primeira é que o parlamento, e isso não é de hoje, mas da forma geral o parlamento como está, ele não nos representa. Eu digo que é uma contradição porque eu estou no parlamento há 28 anos. E talvez por isso a conclusão que chega, o parlamento não representa a maioria da população. Sim. O parlamento representa os setores organizados da Sim. população. Quais são os setores mais organizados da população? Banqueiros, latifundiários, grandes grupos empresariais, os grupos de comunicação que têm poder de mexer. Esses são os grupos organizados. Esses têm a maioria dos representantes dentro das câmaras, das assembleias, das câmaras, da Câmara Federal. Não é nenhuma desqualificação, Sim. mas o método do processo é muito ruim. E por que fazem isso? Porque, obviamente, que ao eleger os seus representantes, não se discute, porque é legítimo que os elejam, eles tomam posse de algo que para nós é fundamental, que é o orçamento. Com o orçamento nas mãos, você controla o Estado. Então, eu sempre falo que nós temos uma confusão, às vezes, porque nós olhamos o salário do juiz, do promotor, do deputado, do desembargador, do vereador, do prefeito, olhamos as ações que fazem, os diretores, essa classe dirigente, na verdade, é subordinada. A classe dirigente, que às vezes bem paga, né, mais do que deveria, inclusive, mas ela é subordinada. Ela é subordinada àqueles que são, de alguma forma, a classe hegemônica, né, ou aqueles que têm hegemonia dentro da sociedade dos aparelhos de Estado. Então, se a gente não entender isso, nós vamos continuar achando que dá para fazer, como foi feito antes, um processo na educação que criou essas 1.200 e tantas trilhas que os meninos estão hoje todos aí fazendo, né, o revoga, para revogar o novo ensino médio, que não é novo, que destrói a educação e que não sabe nem por onde começar. Eu ainda acredito que a melhor coisa que nós podemos fazer num país continental como o nosso é dar espaço para a população se manifestar. É dar voz para a população se manifestar. Ah, mas ela não sabe isso. Tem alguns que acham que a população deve ser conduzida... Mas não há interesse, né? Como se fosse totalmente incompetente para os seus destinos. Eu não penso que seja isso. Mas isso acomoda, de certa forma, quem já está controlando isso aqui. E não está controlando de hoje, está controlando há 100, 200, 300 anos, 400 anos em alguns países. Essa a lógica. E aí você não reduz desigualdade. Hoje eu fico assim muito incomodado quando eu vejo as pessoas dizendo que nós temos que dar um jeito de acabar com as cotas, seja a cota de mulheres, seja a cota de negros, seja a cota... A cota é algo necessário pela desigualdade criada. Se nós não fizermos isso, nós não vamos resolver absolutamente nada em tempo algum. E eu acredito que a melhor coisa é dar poder. Esse setor que vem, acho que eu tenho muita expectativa com as pessoas quando elas vêm com ideias. Hoje eu conheci uma menina, fui almoçar nas casas dos pais dela, com 10 anos. E aí perguntando para ela o que ela quer fazer. Ela quer ser vereadora.
Acho uma coisa fantástica, né? Ela, quando Ótimo. aquela menina que nós, inclusive, fomos levar lá para a Câmara, para a Assembleia Legislativa, alguns anos atrás, a Ana Júlia, que hoje é deputada, Sim. quando veio aqui, ela fez questão de ir lá tirar fotografia com a Ana Júlia, que ela vai ser a Ana Júlia. Quer dizer, nós precisamos disso. Nós precisamos que essas crianças, adolescentes, esses meninos, essa menina, esse menino que estão aqui, né? Que tenham vontade de participar de algum jeito da política, porque não tem espaço. A gente fala, precisamos de jovem da política. Mentira! Você quer jovem na política para ser subordinado. Você quer mulher para ser subordinada. Agora você, tá bom, essa menina vai disputar, mas vai disputar com você. Não, comigo não, pera lá, devagar, assim, porque também não dá, porque nós temos experiência, é uma bobagem. Então, ou nós abrimos esse espaço para que todo mundo participe, ou vamos ficar nessa mediocridade aí, discutindo se o PL 580 vale, se o PL não sei o que vale, quando o mundo está passando aí numa crise gravíssima, inclusive ambiental. Sim. Pois é. A conversa está boa. Poderíamos conversar mais. Já lhes tirei de casa mesmo hoje. Eu queria agradecer a sua visita Imagina. aqui no nosso portal. Por favor, cada vez que passar por aqui, dá uma paradinha. Estamos bem no caminho. E eu vou lhe pedir licença para mandar as pautas, que não são pautas deste ou daquele deputado, mas são pautas da Câmara Federal. Acho que algumas vezes as pessoas não têm a menor noção do que se vota na Câmara Federal. Eu me surpreendo quando algumas pessoas me falam assim, poxa, eu vi isso, vi aquilo, porque são poucas as pessoas. Mas eu me surpreendo mais com a nossa desinformação. Esse processo da comunicação que há hoje, o método da comunicação, e você falou uma das vezes que eu tive a oportunidade de vir aqui sobre as notícias falsas, sobre o processo da desinformação, ele Cada está vez criando, mais, né? Infelizmente. Exatamente, está criando um mecanismo quase de um universo paralelo. Universo lateral. Sim. Há pouco tempo atrás, 2 anos atrás, né, nós tínhamos certeza, algumas pessoas falaram, tinham certeza que a Terra era plana. Felizmente, parece que chegaram à conclusão que ela não é tão plana assim, mas tinham certeza que a Terra era plana. Tinham certeza que a vacina chinesa, ou vacina, como dizia o ex-presidente da República, tinha um chip que colocado na cabeça de alguns, quando fosse a hora do reino dos céus, não seria chamado porque não está... Putz! Mas aí é duro, né, cara? Você acreditar num troço desse e achar que isso é real. E as pessoas acham, pior de tudo é isso. Então eu vou lhe passar essas pautas. Por favor. E aí, com certeza. Gostaria de deixar também o número de telefone, que eu sempre falo, eu só tenho um, mas eu sempre deixo o número, né? 41 999 61 3358. Vou anotar. 41 999 61 3358. E é o mesmo. Eu falo isso porque eu estive numa rádio aqui em São Mateus do Sul esse tempo atrás. E aí fiz a mesma coisa. Pedi licença para deixar no telefone, que depois, né, tem o WhatsApp, as pessoas podem xingar se quiser a gente lá, entrar em contato, consultar. Deu uma meia hora, uma pessoa me ligou, uma senhora, e daí ela falou assim, deputado Tadeu Werneck, falei assim, senhora, eu vi o senhor estava falando na rádio agora há pouco. Falei, legal, a senhora precisa de alguma coisa? Eu falei, não, é que eu vi o número do seu telefone. Eu falei, daí? Não, daí eu estou ligando só para ver se o número é verdadeiro. A credibilidade é muito pequena. Então ele sempre deixa porque o pessoal passa a cobrar. Ou como diz meu neto, me siga no Instagram. Mas as coisas, acho que as coisas... Mas então, obrigado pelo espaço, pelo tempo aí. Eu sou sempre muito otimista, sabe? Acho que se a gente fizer política sem ser otimista, as coisas não faz, né? Um dia eu acredito mesmo, que um dia nós vamos ter o tratamento de um juiz, desembargador, promotor, deputado, vereador, prefeito, governador, numa fila de banco tão igual quanto um catador de material reciclável, quanto uma mulher que sai de casa ou que sai do serviço com um filho ou sem filho que vá lá, porque na essência nós deveríamos nos tratar e sermos tratados como de fato cidadãos iguais. Não é assim que acontece. Em Brasília nós temos na Caixa Econômica, que eu tive que abrir conta, a sala para os deputados. Eu nunca entrei e não vou entrar. Eu me recuso a fazer isso, né? Porque eu acho que não é esse o método. E não é nenhuma crítica a quem faz. Sim. Mas, pô, ou se vive ou que se fala, ou é uma outra fantasia, a Terra é plana, né? Como a Terra não é plana, a gente pode continuar ali. Bom, obrigada, deputado. Obrigada a você que nos acompanhou e que toda essa fala, toda essa entrevista, né, tudo que o deputado falou sirva como uma reflexão. E a gente sabe que tudo está na mão da população. Com certeza. Nós temos aí a maior arma, que é o voto. E ano que vem tem ano eleitoral, né, deputado? Isso aí é um assunto
para uma outra entrevista que eu vou adorar conversar com o nós senhor. estamos aqui, obrigado. Obrigada a você que nos acompanhou, www.redesudenoticia.com.br, o seu portal.